Atenção! Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Zema. Em campo, mais condições e facilidade. Um show de bola Zema. Paralisação na educação. Profissionais da rede municipal de ensino protestam na Câmara de Vereadores de Uberlândia. Paralisação no transporte. 43 linhas de ônibus são afetadas por protestos de funcionários em empresa de Uberlândia. Em Uberaba, começa a fiscalização em estabelecimentos que comercializam ovos de Páscoa. E no esporte, Brasília assume comando do time de basquete de Uberlândia depois da demissão do técnico João Batista. O Band Cidade já está no ar. Boa noite. Parte dos profissionais da educação municipal de Uberlândia pararam as atividades na manhã de hoje para protestar na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores ficou lotada. O protesto é contra o atual plano de cargo, carreira e remuneração dos profissionais da educação. A Lei Complementar 347, que trata dos servidores da educação municipal, está sendo reformulada, mas os profissionais dizem que não estão participando das discussões. Ainda está muito mal divulgado, até mesmo porque a mesa de negociação não nos repassa os informes totais que a gente precisa estar falando com o pessoal. O que é um projeto? Ele na íntegra. Eu não tenho como ficar discutindo com as pessoas pela metade. E segundo eles, até 30 de abril vai ser enviado para a Câmara Municipal. Como vai ser enviado para a Câmara Municipal um projeto que a minuta não nos agrada hoje? O líder do prefeito na Câmara diz o contrário, que os profissionais da educação no município estão participando ativamente da reformulação da lei. Não é verdade que não estão sendo representados. Existe uma mesa permanente de negociação. Recentemente, nós tivemos um encontro no Sabiazinho, para que pudesse comportar pessoas à vontade, e lá discutiu-se o plano que será entregue para o prefeito no dia 3 de abril e a partir daí os trâmites para que venham a essa casa. Depois do protesto de hoje, que mudou a rotina nas escolas municipais, uma audiência pública foi marcada para sexta-feira na Câmara. Convoco a todos os professores e profissionais da rede municipal de educação para a audiência pública, para que aqui a gente vai ter as respostas, porque senão esse PCC nós vamos mobilizar, nós vamos parar. A terça-feira foi de paralisação também no transporte público de Uberlândia. Cerca de 70% dos funcionários da empresa São Miguel paralisaram as atividades pela manhã. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, foram afetadas 43 linhas com 122 ônibus. Os veículos voltaram a circular normalmente às 9 horas da manhã. Segundo o diretor da empresa, João Duarte, a paralisação foi por causa de um desacordo entre o sindicato da categoria e os funcionários da São Miguel. A CETRAN informou que está tomando medidas para que eventos como este não ocorram novamente. A CEMIG está com inscrições abertas para o treinamento gratuito de eletricistas, pedreiros, engenheiros e atendentes de lojas de materiais elétricos. O treinamento será nos dias 4 e 5 de abril, no auditório da CEMIG, em Uberlândia, que fica na Avenida Coronel José Teófilo Carneiro, no Distrito Industrial. As inscrições devem ser feitas previamente pelo e-mail seminariopadronista@hotmail.com e deve informar nome completo, CPF ou identidade. As vagas são limitadas. Em Uberaba, começou hoje o julgamento do tio que matou o próprio sobrinho. Gabriela, boa noite. Quanto tempo os familiares dessa criança aguardam esse julgamento? Boa noite, Larissa. O crime aconteceu há 3 anos, quando Rogério Pessoa Leandro foi assassinado pelo réu, Geraldo Gonçalves da Silva. O crime pode ter sido motivado por um desentendimento comercial, já que os dois, além de parentes, também eram sócios de um supermercado. Rogério levou 3 tiros e morreu na hora. Geraldo Gonçalves da Silva enfrenta júri popular por homicídio duplamente qualificado. O homem é réu confesso. Ele afirmou que matou o sócio e sobrinho em junho de 2011.
O crime aconteceu no bairro Jardim Manhattan. Rogério Pessoa Leandro, de 27 anos, levou 3 tiros. A mulher e a filha, menor de idade, viram tudo. De acordo com a esposa da vítima, Rogério ainda tentou se esconder em casa, mas foi perseguido e assassinado pelo réu. Os advogados alegam legítima defesa para tentar diminuir a pena. Já a acusação afirma que o réu era o único armado e que agiu de surpresa, não dando oportunidade de defesa para a vítima. O julgamento segue no Fórum Melo Viana e os detalhes da sentença você confere amanhã, ao 12h30, no programa Minas Urgente. E foi sepultado hoje à tarde no cemitério Medalha Milagrosa, em Uberaba, o homem de 45 anos, que foi morto durante uma tentativa de assalto ontem à noite, na BR-153, próximo ao município de Fronteira, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem portava malotes bancários de uma empresa de transportes de Uberaba e foi abordado por 2 homens armados que estavam em outro carro. A dupla anunciou o assalto e ordenou que o homem parasse. Como não parou, um dos suspeitos efetuou 2 disparos. Um deles atingiu as costas da vítima, que morreu no local. Segundo a Polícia Militar, os criminosos não levaram nada e ainda não foram encontrados. Larissa. Daqui a pouco você vai ver aqui no Band Cidade. Vigilância Sanitária fiscaliza estabelecimentos que comercializam ovos de Páscoa em Uberaba. A gente volta já já. Em 30 dias, começa a vigorar a nova tarifa de água e esgoto em Uberlândia. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do município. A resolução, aprovada pelo Comitê Técnico de Regulação dos Serviços Municipais de Saneamento Básico, prevê reajustes que serão efetuados mediante a aplicação linear de 5,56% sobre a estrutura tarifária vigente. O cálculo foi feito através da aplicação da variação acumulada no período de janeiro a dezembro de 2013, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O mês da Páscoa começou hoje, mas muita gente já está se deliciando com os ovos de chocolate. Só que é bom ficar atento aos produtos que estão à disposição do consumidor. A Vigilância Sanitária em Uberaba está de olho nisso, né, Gabriela? Sim, Larissa, pensando no consumidor, começou hoje uma fiscalização em fábricas e estabelecimentos que comercializam ovos de Páscoa. Pelo menos 10 locais que comercializam chocolate devem ser visitados esta semana em Uberaba pelos fiscais da Vigilância Sanitária. A principal preocupação é com a qualidade do produto oferecido ao consumidor. O chocolate, por si só, pela sua composição, né, e sua consistência, ele já é uma substância que possivelmente passível de conduzir contaminantes e levar a infecção até o consumidor. Nas fábricas, os fiscais irão verificar a procedência da matéria-prima, o fluxo de trabalho, as condições de manipulação e também as condições de higiene no local. Já no comércio varejista, é o produto final que vai ser avaliado pelos fiscais. Para isso, eles irão observar o prazo de validade do chocolate, as condições de temperatura e também conservação e, é claro, a higiene do estabelecimento. A expectativa deste empresário é de que os 5.000 quilos de chocolate comercializados em sua loja no ano passado sejam superados na Páscoa deste ano. E para não perder nenhuma parte do estoque, alguns cuidados são tomados. Todos os chocolates nós trazemos do depósito da outra loja que nós temos. Então, à medida da necessidade, a gente vem trazendo o chocolate para evitar que ele tenha um certo choque térmico, vamos dizer, ou uma perca através da caloria e derretendo até o chocolate. A Vigilância Sanitária continua também com a Operação Semana Santa, que desde o dia 10 de março vistoria peixarias, supermercados e açougues. Até agora, 80 quilos de pescado, entre outros alimentos impróprios para o consumo, foram apreendidos. O último problema que nós observamos foi numa grande rede de supermercado, em que a pista fria, onde estava acondicionado, né, os congelados pescados, ela estava fora da temperatura, já propiciando o degelo desse alimento. E na hora de escolher o peixe, atenção a alguns detalhes. Se ele for comprar o peixe fresco, ele tem que observar as condições. Primeiro, há quantos dias aquele peixe foi pescado e está ali para vender. Isso deve demorar no máximo 2 dias entre o período da pesca e a venda no comércio.
observar as características do peixe, como por exemplo, a pele precisa estar lisinha, as escamas não podem estar se soltando, o olho do peixe ele deve estar bem firme e apresentar um brilho, ele não pode ser um olho turvo. Essas são as características básicas, né? As guelras do peixe, né, que são estruturas localizadas na parte inferior à cabeça, deve apresentar coloração bem avermelhada. Isso tudo são aspectos que pode ser observado no momento da compra do peixe fresco, que vão garantir, né, que aquele alimento é um peixe fresco. E os empresários confirmam, mais uma vez, os preços dos ovos de Páscoa subiram. Para economizar, tem gente apostando nos ovos caseiros. Falta pouco menos de um mês para a Páscoa. No entanto, os supermercados já estão mais do que preparados para as vendas de chocolate. Temos aí uma perspectiva de 10% a mais nas vendas, né, de 2014 com relação a 2013. Os consumidores que já reclamavam dos preços dos ovos de Páscoa podem se preparar para desembolsar um valor mais alto neste ano. Nós já sentimos aí um aumento em torno de 9 a 10%, né, 2014 com relação a 2013, né, que a gente acredita ser um aumento que não vai causar um grande impacto. Para aqueles que querem fugir dos ovos tradicionais, é possível comprar ovos caseiros ou até mesmo fazer o seu da forma que preferir. Pelo tempo que está no mercado, que é uma novidade, hoje o mais procurado é o ovo recheado, que é o ovo para comer com a colher. Ele tem a embalagem com a caixinha, que vem com a colher, e tem essa embalagem que nós fizemos, que é um opcional para baixar custo, né? Que é embalar ele com papel celofane e tudo. Mas hoje o mais procurado é esse para comer com a colher, que é uma novidade no mercado. De acordo com João Batista, é possível fazer um ovo de 1 quilo gastando apenas R$ 13,00. No supermercado, um ovo de meio quilo chega a custar R$ 66,00. É derreter o chocolate, esperar ele esfriar um pouco, levar na forminha, embalar e está pronto o ovo. Então não tem muito segredo não. E é gostoso de estar trabalhando. E uma frente fria passa pelo sudeste e muda a direção do vento. Mas a previsão continua sendo de chuva para a maior parte de Minas Gerais. Vamos acompanhar a previsão do tempo agora no mapa. O dia terá céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento ocasional, do noroeste ao sul de Minas Gerais. Já o norte terá sol entre nuvens e chuva isolada. As temperaturas mínimas ficam amenas ao amanhecer, sobretudo no setor centro-sul mineiro, mas ao longo do dia elevam-se em todo o estado. Os candidatos a uma vaga no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, já podem conferir a partir de hoje o resultado da segunda chamada no site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. As matrículas devem ser feitas entre quarta e sexta-feira desta semana. A oferta de curso do SISUTEC é feita em instituições públicas e privadas. Os cursos são gratuitos e têm início previsto para o período de 14 de abril a 12 de maio. O Conservatório Estadual de Música de Uberaba vai realizar amanhã o projeto Palco Livre. A repórter Thaís Contarim tem mais informações. Amanhã será realizado o evento Palco Livre aqui no Conservatório Estadual Renato Frateschi. Carlos, quais são as informações do evento? Então, amanhã nós estaremos dando continuidade ao Palco Livre com a apresentação com um grupo de jazz e música instrumental do Elvis, formado pelo Elvis Levi, pelo Euripides no contrabaixo e o Lucas no piano. O Palco Livre é um projeto que vem funcionando desde o ano passado e que tem mostras regulares de música de todos os estilos, que vai desde o erudito até o popular. Nós viemos trabalhando com artistas do conservatório e também está, às vezes, com a incursão de artistas de fora da comunidade também tocando aqui no palco do conservatório. A ideia desse projeto é da gente ter um foco cultural
um lugar onde os artistas possam se apresentar e onde também e a questão dos alunos poderem ver pessoas que sabem tocar e saber qual é a finalidade que eles estão tendo aqui no conservatório, porque o aluno precisa de aprender, sim, as lições que são ministradas em sala de aula, mas ele também necessita de ver o professor tocando, ele necessita de ver artistas tocando, para que ele possa se espelhar nesses artistas. As perseguições e torturas realizadas pela ditadura militar foram relembradas ontem por alunos e professores da UFO em uma apresentação de teatro na Câmara Municipal de Uberlândia. O regime ou ditadura militar se instalou no governo brasileiro entre 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985. A implantação da ditadura começou com o golpe de Estado em 1964, quando as Forças Armadas do Brasil derrubaram o governo do presidente eleito democraticamente, João Goulart, e terminou quando José Sarney assumiu o cargo de presidente, quando o país foi redemocratizado e teve início a nova república. O projeto Conhecer para Nunca Mais é um momento de lembrar a história para que ela não seja enterrada. E conta com o apoio de docentes e acadêmicos de diversos cursos que não querem que a história seja esquecida. O nosso projeto, o propósito dele é conhecer essa história, né, 50 anos que hoje que nós estamos rememorando, para a gente conhecer realmente o que aconteceu, qual o reflexo desse acontecimento no nosso dia a dia hoje. Em determinado momento da apresentação, as luzes foram apagadas para mostrar as atrocidades realizadas pelo regime militar. O objetivo do projeto é tornar viva a memória dos que enfrentaram a tortura, os estupros, as prisões em massa e muitos assassinatos. A representação teatral dos alunos da UFO mostrou momentos de tortura durante o regime militar. Mesmo quem não viveu na época, sentiu na pele a emoção de tanto sofrimento que muitos brasileiros sofreram. Nossa, muito emocionante, né? Mesmo assim, não ter vivido na época, a gente percebe como foi sofrido, assim, como foi intenso mesmo a luta. Nós precisamos sempre rememorar, porque, infelizmente, apesar de vivermos numa democracia, ainda existe a ditadura, ainda existe a falta de abertura democrática verdadeira nesse país. O projeto se estenderá com debates, mesas de conferências e outras manifestações durante todo o ano de 2014. No próximo bloco tem esporte aqui no Band Cidade. Brasília assume o time de basquete de Uberlândia depois da demissão do técnico João Batista. E no futebol, a preparação de Cruzeiro e Atlético para a fase final da Taça Libertadores da América. A gente volta em instantes. A Secretaria Municipal de Saúde de Araguari divulgou hoje o resultado do segundo levantamento rápido de infestação da dengue, realizado neste ano no município. A pesquisa feita em março aponta que o índice médio apurado pelos agentes de zoonose foi de 2,3%, o mesmo encontrado no primeiro levantamento feito em janeiro deste ano. Em alguns bairros, a situação é mais preocupante. No centro, bairro Rosário, Aeroporto e Industrial foi registrado o índice de 5%. Os bairros Novo Horizonte, Bosque, Amorim, Jardim Millennium e Residencial Belo Jardim são considerados modelo ao registrarem índice de 1%. E agora esporte. O técnico João Batista não está mais no comando do time de basquete de Uberlândia. A demissão foi anunciada ontem e quem está à frente do time é o auxiliar técnico Brasília. Com apenas 2 meses e meio à frente do basquete do Uberlândia, o técnico João Batista foi demitido nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pela diretoria do time após a derrota para o Macaé no último sábado. Quem assume a função é o auxiliar técnico Brasília, que conta com a experiência para comandar os jogadores. Agora eu me sinto até um pouquinho mais preparado por ter pego 2 partidas anteriormente, assim, então ainda é novidade para mim, mas assim já não é tanta novidade como foi da outra vez. Ainda estou novo
pouca experiência ainda, mas assim, nesses anos que eu venho tendo aqui na Unitri, tive bons técnicos, aprendi muita coisa, Rodrigo, Hélio, até mesmo com o João. Você aprende coisa certa, coisa errada, então fui vendo muita coisa, acho que foi um aprendizado bom essas temporadas. Os jogadores encararam a mudança de forma tranquila e dizem que dentro de quadra, o que prevalece é a concentração para enfrentar as próximas disputas. O momento da equipe é de concentração, foco para chegar bem nos playoffs. Um playoff dificílimo, todas as equipes achando que podem chegar numa semifinal, numa final. E nós temos que estar muito concentrado para que a gente consiga nossos objetivos, independentemente do que tenha acontecido fora das 4 linhas. Os playoffs do NBB começam no próximo domingo, mas como ainda faltam 7 jogos para complemento da fase classificatória, o time do Uberlândia aguarda fechamento da tabela para saber quem vai enfrentar nas oitavas de final. A maior probabilidade são os times de Mogi das Cruzes, Franca e Palmeiras. Está chegando a hora. Tem torcedor do Cruzeiro que já perdeu o sono. E na Toca da Raposa o clima é de concentração para a decisão contra a Universidade do Chile pela Copa Libertadores. O momento é de pressão, de superação. O jogo contra a Universidade do Chile é o mais importante do ano para o Cruzeiro. Só a vitória interessa para a Raposa continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. A importância desse jogo ela se determina até pelo fato de, para nós, é uma final, porque qualquer resultado que não seja a vitória praticamente já nos deixaria totalmente desclassificado. Para superar o time chileno, nada melhor que o apoio da torcida. Faixas foram espalhadas na Toca da Raposa para motivar os jogadores. Independente de qualquer coisa, de qual seja o resultado, nós sabemos que esse é o grupo campeão, é o grupo que a torcida respeita. Acredito muito, eu confio no Cruzeiro, amo muito e vou confiar até o fim. Libertadores nunca foi fácil para equipe alguma. Nunca ficamos numa primeira fase e acredito que não vai ser dessa vez que a gente vai ficar. E nestas horas, todo o fator motivacional é bem-vindo, até o local do jogo. Foi no Estádio Nacional de Santiago que o Cruzeiro conquistou a primeira Libertadores sobre o River Plate da Argentina. São coisas positivas que só vêm acrescentar e só podem vir influenciar no nosso trabalho para que a gente possa conseguir um passo para a nossa classificação. Suspenso, Newton está fora do duelo decisivo. Henrique, que não foi muito aproveitado este ano, é o favorito para ganhar a vaga. Eu costumo dizer que Deus escolhe na hora certa. Às vezes era para eu estar nesse momento, é um momento complicado, difícil, mas que a gente tem tudo para fazer o melhor, demonstrar o futebol para ajudar o Cruzeiro a reverter a situação. Henrique tem a experiência a seu favor. Com 195 jogos, é um dos jogadores que mais vestiu a camisa cruzeirense, atrás apenas do goleiro Fábio. Além disso, é um volante acostumado com decisões. Um jogador que já viveu momentos tristes, como a derrota na final da Libertadores de 2009. Ótimos momentos, como a conquista de 2 estaduais e do Brasileirão do ano passado. Chega num momento desse, que é tão importante, tão difícil ao mesmo tempo. A gente que já vivenciou isso, claro que a gente tem um pouco mais de experiência nessa competição. E se é hora da decisão, Henrique resume o momento em poucas palavras. Tem que estar no sangue, no coração, na alma. Acho que tem que ter a gana, a vontade de vencer, porque a gente sabe como é tão difícil essa Libertadores. Agora vamos falar do Galo. O jogo contra o Santa Fé pode sacramentar a classificação do Atlético para as oitavas de final da Taça Libertadores. A escalação do time que vai entrar em campo é o preferido da maioria da torcida alvinegra. No treino, eles se divertem. Ronaldinho sorri e brinca de fazer gols. Mas dentro de campo, eles incorporam o espírito da Libertadores. E o que isso significa? Ter vontade, transpiração. Então é isso que o Paulo pede, né? E eu e nós jogadores assinamos embaixo também. A missão do Atlético é na Colômbia. Um empate com Santa Fé garante a classificação para as oitavas de final. Tranquilidade? Para mim, eu acho que vai ser o jogo mais difícil da competição, da Libertadores para a gente, porque eles precisam do resultado, eles precisam da classificação.
E jogar lá é difícil, é complicado, tem a pressão da torcida. E para vencer mais esse desafio, experiência de quem já foi campeão e motivação de quem ainda quer mais. Acho que usando a experiência de cada jogador, acho que isso é o mais importante, né? No lance de gênio do Ronaldo, né? Numa defesa do Vitor, enfim, acho que o grupo todo é um grupo de jogadores experientes, jogadores decisivos, né? Jogadores que por onde passou tem um cheiro de ganhar títulos. E nada motiva mais um time que a volta de jogadores como Pierre e Tardelli em um momento tão importante para o Atlético. Livres de dores e lesões, os dois deixaram o departamento médico para reforçar o time na hora certa. Acho que fortalece mais o grupo, né? Tá todo mundo junto, quanto mais gente importante, quanto mais gente com qualidade pro grupo é melhor. Né? A gente volta num momento importantíssimo, um momento para ir lá e conseguir uma classificação adiantada. Jogar fora de casa é complicado. E que se cuidem os colombianos, porque o atual campeão da América está chegando. Boa noite para você.